2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu escarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Pai, nessa noite que o nosso espírito, nossos ouvidos estejam cativos à Tua voz e às Tuas revelações, que nós possamos, Pai, sermos conduzidos a águas profundas e sejamos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, pois as trevas, elas têm o poder de aprisionar a mente do homem, ela tem o poder, meu Pai, de gerar sobre o homem aquilo que faz com que ele não consiga ser livre por meio das revelações que a Tua palavra tem o poder de gerar no nosso espírito. Por isso, nessa noite, eu te agradeço com muito carinho, em nome de Jesus. Digam todos amém? Glória a Deus. Fica bem alto, não existe despertar sem posicionamento e não existe avivamento sem reavivamento. Perfeito. Nós lemos um texto que eu acredito que todos conhecem esse texto, já leram esse texto, e na madrugada de ontem o Senhor trouxe essa palavra no meu espírito a respeito de reavivar. O reavivamento é algo interessante para nossas vidas e eu quero trazer o sentido dessa palavra para você. No versículo 6 que lemos diz: por essa razão, pois, te admoesto que reavives. A palavra aqui é anasapúrio, que significa um composto de uma raiz que acende, um fogo que inflama, e uma mente que é reavivada para se tornar fervorosa. O filho, olha para mim se esse aqui é o meu, por favor. Vê se esse aqui é o meu. Tá. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que a tua mente e essa chama no teu espírito, ela traga de volta para você o reavivar, ou seja, a chama. Então, sabendo disso, nós precisamos entender algumas coisas a respeito disso. Vamos lá. Nós clamamos por um avivamento, sim ou não? Sim ou não? Isso é ótimo, porque precisamos de um avivamento. A terra anseia por avivamento. Mas para termos um avivamento, precisamos reavivar algumas coisas. Quando nós falamos de oração, falamos de renúncia, de santidade, de busca, de clamor, do amor, dos batismos. Quando nós falamos a respeito disso, nós estamos desejando reavivar em nós de novo aquilo que por algum motivo se perdeu. E literalmente se perdeu. Porque se você olhar para você, você precisa entender que talvez antes de clamarmos por um avivamento, precisamos clamar para sermos reavivados, para sermos despertos, para sermos conduzidos, para sermos direcionados, para sermos despertados, para nos encontrarmos na mesma posição que Timóteo estava. Imagine, eu já trouxe essa palavra para você, mas para Timóteo não era fácil. Ele era discípulo de um grande homem. Ele era discípulo daquele que carregava sobre si as marcas de Cristo. E aí o apóstolo Paulo gera Timóteo como um filho, e aí o coloca para pastorear uma igreja. E aí de repente em uma das suas cartas, a carta ao seu filho Timóteo, ele começa a perceber a necessidade que havia nele, de despertar de novo. Só que o interessante é, o que está escrito na sua Bíblia? Reavives o dom de Deus que há em ti. Que dom é esse? Você percebe que na Bíblia não está dizendo reavives o dom da fé, o dom de milagres, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. O apóstolo Paulo não escreve um dom específico, porque não era de um dom específico que ele estava falando.
No livro de Efésios, capítulo de número 2, obrigado Espírito Santo, no verso 8, diz que a salvação não é simplesmente pelas obras, mas é por meio da graça, que é um dom de Deus, que é concedido a nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que esse dom, que precisava ser reavivado nele, era o dom que estava mantendo Timóteo totalmente tomado pela frieza que está relacionado à totalidade da vida. Então o dom de Deus em nossa vida está relacionado a tudo: a caráter, a justiça, a forma de andar, a forma de pensar, ao não arrependimento, a não rendição, as contaminações, a forma como você se comporta, a forma como as pessoas veem você, a forma como Deus vê você, a forma como o inferno vê você, a forma como os anjos veem você e a forma como você se vê. Porque uma coisa é eu desejar que as pessoas me veem de uma maneira, a outra é como Deus me vê. Se você entende que a forma como Deus vê você, ela é a forma como você deseja se apresentar aos céus, então os céus olharão para você dessa maneira. Os céus olharão para você e reconhecerão que você é um homem e uma mulher que carrega as marcas e os traços em você de Cristo Jesus. E a dificuldade que nós temos é que os nossos passos, muitas das vezes, não exalam esse amor. Quando eu falei para você nessas últimas reuniões sobre esse batismo, esse revestimento no nosso coração, no nosso espírito, eu quero que você entenda que quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu descubro que eu estou longe dele. Quanto mais eu conheço o caráter do Espírito, mais eu descubro que eu estou distante de me achegar a ele. Mas eu descubro que eu estou negando ele todos os dias, por meio das minhas atitudes. Quanto mais o Senhor se apresenta para trazer sobre o meu espírito aquilo que é necessário para a restauração em mim, mais eu percebo o quanto que eu preciso de Jesus. Porque nós estamos distantes dele, mas não estamos percebendo. Nós estamos longe de Jesus, mas não estamos atentos. Nós estamos andando para longe do processo que ele tem para a nossa vida e daquilo que ele deseja em nós e não percebemos. Isso tudo vai nos tornando totalmente tomados, revestidos pelo homem exterior, pelo homem natural. Quem está vivo? E esse homem natural, ele traz algumas características que o Senhor já nos libertou. Esse homem natural, esse homem estéril, esse velho homem, já não deveria fazer parte de nós, porque quando ele domina a nossa vida, ele nos conduz segundo a vontade do próprio mundo. E a vontade do mundo, você sabe que ela se parece com o homem caído. Automaticamente, ela tem DNA daquele que foi o responsável pela queda do homem. Quando a serpente vem até Eva, ela traz algumas características para Eva. Ela começa a atrair Eva pelos olhos, pela necessidade. Ela começa a atrair Eva pelos ouvidos. Ela começa a atrair Eva pelo tato. E assim ela vai conduzindo a atenção de Eva para si. O diabo, como eu falei para você, ele mudou a forma e a estratégia de paralisar a igreja, de paralisar os homens. Antes, ele tinha uma maneira, agora ele tem outra. E eu vou dizer a você, a forma atual que os demônios têm paralisado os homens é retendo a atenção dos homens, atraindo a atenção dos homens, é tirando dos homens o foco, é arrancando os homens do lugar de descanso, da presença, porque na presença você se torna intocável, na presença de Deus você se torna restaurado dia após dia, até alcançar a estatura de varão perfeito. É na presença do Senhor.
Mas aí nós estamos perdendo justamente essa sensibilidade da presença de Deus. É por isso que não choramos mais. É por isso que agora nós desconfiamos de tudo e de todos. Tem pessoas que até a manifestação de Deus para ela é questionável, quando elas sabem que é o próprio Deus, e eu não digo em um ambiente como a igreja, mas dentro da própria casa, ela tem dúvidas se é Deus ou não. E aí, essa retenção da tua atenção para as trevas te faz muitas das vezes perder oportunidades que nunca mais voltarão. Então o diabo diante de Eva começa a reter a atenção dela, começa a atrair pelo desejo, pelo estômago, começa a trazer os olhos. Perceba bem, o diabo não tenta alguém que não dá atenção para ele. Ele vai tentar quem para ouvi-lo. Amém? A primeira coisa, ele vai buscar atrair, porque ele atrai a sua atenção para ouvir aquilo que ele tem para falar. Quando os seus ouvidos ouvem algo, automaticamente você se bloqueia para outra coisa. Você já viu aquela pessoa que você chama de cabeça dura? Não, decidiu uma coisa, não volta atrás. Eu garanto para você, 99,9% não é personalidade, é opressão. Porque uma atenção retida te faz não conseguir mais enxergar nada ao seu redor. E aí você começa a olhar apenas aquilo que você acredita que é certo. Então, quando Eva está diante da serpente, a serpente retém a atenção dela para si, e agora ela nem percebe que Adão estava do seu lado. Ela nem percebe que havia uma palavra que simplesmente era: comerás de todo fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento. Ou seja, ela estava lá totalmente debaixo de uma palavra, mas com a atenção retida para a serpente, ela não estava atenta àquela palavra que existia. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo está dizendo justamente isso. Reaviva. Cadê a chama que havia em ti? Você foi para a igreja, não foi para ser morto espiritualmente. Timóteo, você foi cuidar desse povo, não é para se tornar alguém que agora já não crê mais, ou não tem mais força, mas para poder lidar com tudo aquilo que está arrancando você da chama que queima dentro do teu espírito. Aí ele diz: é necessário que esse dom de Deus seja reavivado pela imposição das mãos. Porque esse dom, uma vez reavivado, faz com que a sua vida muda, não apenas na espiritual. Todo homem sobrenatural em Deus, automaticamente isso alcança o corpo físico. Todo homem espiritual, isso alcança sobre ele, na sua mente. Por isso que Romanos 12 diz: e não vos conformeis com esses século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O homem espiritual, sua mente é tomada pelo Espírito. Seu coração é tomado pelo Espírito, seu corpo é tomado pelo Espírito, e a sua vida passa a ser conduzida pelo dom de Deus, que é justamente a perfeição daquilo que Deus deseja para os homens. Agora, se isso deixa de ser uma realidade no homem, aí o homem estará totalmente esquartejado espiritualmente. Meu braço serve a Deus, mas os meus pés, não. A minha mente serve a Cristo, mas o meu coração está tomado pelas mentiras do diabo. Deus não tem prazer em um corpo esquartejado. Deus não é açougueiro para querer apenas teu coração. Deus quer a tua mente. Deus quer a tua alma. Deus quer o teu espírito, o teu corpo, para que você apresente, como diz em Romanos capítulo de número 12, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. É tudo que tem que ser apresentado a Ele, não uma parte de você. Não tente santificar a parte sua oferecendo ao diabo parte do que pertence a Deus. Não tente, porque não funcionará. Nós precisamos sermos conduzidos nesse reavivamento que inicia primeiro em nós.
é a forma como pensamos, é a forma como agimos, é a forma como falamos, é a forma como andamos, é a forma como nos movemos, é a forma como nós lidamos com a caminhada ministerial, independentemente de você ter cargo ou não. O problema é que nós achamos que a responsabilidade de um reavivamento é de uma liderança, ou de um pastor, de um apóstolo. Não. A responsabilidade de um avivamento primeiro precisa acontecer em mim, no meu espírito. Porque reavivar significa trazer de volta à tona aquilo que um dia existiu. Pergunta: se você não está orando da forma como orava há um ano atrás, precisa reavivar. Se você não ama como amava quando o Senhor te arrancou das trevas, precisa ser reavivado. Se você não consegue olhar para o Senhor e reconhecer que Ele deseja cuidar de você em todas as áreas da sua vida, precisa de reavivamento. É mais ou menos assim: Senhor, traz o avivamento sobre a nação. E agora eu preciso trazer uma revelação. Quem quer? Como eu viverei no avivamento se eu não estou reavivado? O avivamento passará e eu não vou perceber. Quem lembra dos 20%? Pois bem. Por que apenas esses 20%? Porque era esses 20% que estavam prontos para perceberem o avivamento. Ouça bem, nós pedimos um avivamento que já está acontecendo, porque nós não percebemos ele. Nós pedimos: Senhor, cumpre o avivamento que um dia o Senhor prometeu. Ele já está acontecendo. Tem avivamentos que eles apenas são expostos, ouça bem, tem avivamentos que eles são expostos 30 anos depois do seu início. Outros 100 anos depois do seu início. Outros 10 anos depois do seu início. Mas as pessoas ainda continuaram: Senhor, traz esse avivamento. Ele estava acontecendo, elas não perceberam. Por quê? Porque não existia reavivamento nelas. Aí você pode parar e pensar: mas o avivamento vem por reavivar. Mas o avivamento vem justamente para trazer de volta a fome e a sede. Não, nós somos provocadores de avivamento. Nós somos aqueles que clamam pelo avivamento. Mas como alguém clamará por avivamento se está morto? Primeiro você é reavivado, a chama se acende em você, desejo de orar, de se santificar, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de se render diante dele. Isso é o reavivar em você de novo. Aí você começa a atrair a atenção dos céus. Ouça isso aqui. A Bíblia fala sobre a Torre de Babel. O que atraiu a atenção de Deus para aqueles homens? Foi que a linguagem e a unidade que havia entre eles estava se levantando uma torre que alcançaria os céus. A Bíblia diz: e o Senhor decidiu descer para ver o que estavam intentando em seus corações, para que confundisse as línguas. Eles iriam chegar no propósito que ele desejava. Então o reavivamento precisa iniciar em mim e você. É como fagulhas que pingam em nós. E aí elas vão se despertando. Aí elas começam a tocar sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo. Ela começa a trazer para você, literalmente, o desejo pela misericórdia de Deus, em arrependimento, em clamar: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu espírito. Espírito Santo, prescruta-me, para que eu possa ser restaurado, para estar pronto para esse avivamento. Porque nós queremos Deus daquela maneira. Olha, eu tenho a sensação que nós estamos desejando colocar o Senhor em nós, como se nós estivéssemos fazendo um favor para Ele. E aí nós queremos que Deus esteja em um lugar de qualquer jeito, contaminado, arruinado. E aí esse lugar Deus tem que estar lá, porque às vezes nós impomos ao Senhor: se o Senhor não me trazer mudança, se o Senhor não fizer, se o Senhor não libertar, se o Senhor... Olhe para si e entenda. Deus um dia te libertou das trevas, te trouxe para a luz, e aí nós entramos num processo de restauração.
Só que esse processo, para muitos, foi cortado, foi interrompido. E por quê? Porque é um processo doloroso, é um processo que dói. Ser tocado por Deus dói. Descer à casa do oleiro tem um preço. Ser restaurado tem um preço. Ser transformado tem um preço. Renunciar aos teus desejos tem um preço. Renunciar à tua vontade tem um preço. Agora Apocalipse vai dizer: o dragão, a antiga serpente. Queridos, talvez você diga: pastor, você vai ficar falando disso até quando? Até o dia de voltar para casa. Não brinque com o diabo. Não dê poder que ele não tem, mas não negligencie aquilo que ele carrega. Ah, mas é só um pecadinho. É esse pecado que tem levado uma geração para o inferno. É esse pecado que tem matado ministérios. É esse pecado que tem matado famílias. É esse pecado que tem destruído casamentos. É esse pecadinho que tem destruído instituições inteiras. É esse pecadinho que tem feito pessoas serem totalmente tomadas, suas mentes, seus espíritos, e elas não acordam porque elas tratam como pecadinho. Se o diabo tem e retém a sua atenção para ele, agora ele tem tudo que ele precisa, porque ele tem o seu coração. E aí ele consegue inserir dentro do seu coração as pequenas sementes de desejo pelo fruto que não se deve comer. São coisas simples, mas que fazem uma diferença. Eu me lembro de uma vez, fui tomado em espírito, o Senhor me disse: te levar para uma grande batalha agora. Eu me lembro, de repente, eu me vi descendo dentro de um poço. Era um poço, gente, era muito profundo aquilo lá. Eu fui descendo. Quando eu cheguei no fundo dele, havia uma pessoa e ao redor havia seres. Tem um desenho que eu assisti há muitos anos atrás, onde havia uns monstros que eles eram todos gosmentos, assim, todos gosmentos, sabe? E aí, ao redor daquela pessoa havia seres, gosmentos. Eu me lembro que quando eu cheguei próximo dessa pessoa, o Senhor disse: vença aquilo que está vencendo ela. Aí eu dei uma ordem: em nome de Jesus, saiam. Eles não ouviram e não obedeceram e continuaram lá. A primeira coisa, quando você tenta vencer algo, é que aquilo vai trazer a você dúvida. Porque a dúvida e o medo, ele faz com que o diabo seja fortalecido, as trevas ganhem força. A única maneira de você vencer as guerras na sua vida é através da perseverança. A provação, ela estrutura, ela vem para lapidar a tua fé. Agora, a desistência faz com que você seja atraído, aprisionado e seja paralisado pelos ideais do diabo. Eu me lembro que quando aquilo começou a me tomar, aquele medo, aquele sentimento de derrota, porque esse era o sentimento, você não conseguiu vencer, você está sendo derrotado. O Espírito falou comigo. O Espírito Santo disse: vença, vença. Eu me lembro que nessa hora, eu literalmente fui cheio naquele ambiente hostil. E agora, ouça bem, vai ter pessoas que questionam assim: para que tanta gritaria? No mundo espiritual, lá em Jeremias, capítulo de número 33, quando diz: clama a mim. A palavra clamar no hebraico significa gritar a plenos pulmões. Tem horas que para vencer o mal, basta que você diga: suma, desapareça. Ele vai obedecer. Mas tem hora que a voz que ecoa como um rugido de leão precisa ecoar de dentro de você. Tem hora que você precisa se impor no Espírito para vencer os inimigos do Espírito. Tem horas que você não vencerá guerras falando. Tem que se posicionar. Você tem que ter uma voz ativa. Tem horas que a sua voz ela precisa ser entonada para que as dimensões espirituais ouçam.
Eu me lembro que eu gritei bem alto: em nome de Jesus, desapareçam! Gente, eles caíram e foram, como era, parece uma gosma, eles foram se misturando com o chão, aquilo foi desaparecendo, e desapareceu. Peguei aquela pessoa pela mão, comecei a voltar, foi em espírito, fui tomado em espírito, e aí eu comecei a voltar, e quando chegou no meio do caminho, eu não tinha mais forças, estava carregando alguém, e ainda tinha que chegar até a superfície. Eu me lembro que eu tive encontro. Veio um ser de uma armadura totalmente dourada, fortalecida, que dava para sentir. E aquele ser veio e me ajudou a chegar até onde era necessário. Você sabe o que eu quero que você entenda com isso? Que o que Timóteo estava vivendo, talvez eu e você estejamos também, nos sentindo fracos, que precisamos do fogo, precisamos ser reavivados, a mente um turbilhão de dúvidas, a mente totalmente sendo tomada. Será que é isso? Será que Deus me chamou? Será que eu tenho ministério? Será que eu tenho propósito? Será que é o que Deus quer? Será? Ei, acorda, Deus não vai pegar você e te conduzir para viver algo se Ele não está te conduzindo para tal coisa. Você nem sairia, você nem se moveria, você nem teria movimentos por si só. Eu não teria, eu não me moveria se não fosse o Senhor me conduzindo. Então, a retenção sua para o diabo, para gerar dúvidas em você. Aí vai tentar provar para você que você não tem chamado nenhum. Aí vai mostrar a você que agora você está tentando buscar a Deus, mas Deus não te recebe por causa do pecado. Mas é o contrário. O Senhor clama o Senhor busca aqueles que estão desprovidos de tudo e de todos. O Senhor toma você pelas mãos, o Senhor te conduz, o Senhor te levanta, te coloca de pé, para que Ele possa reavivar você, para ser uma verdadeira brasa viva sobre a terra. Ou será que nós vamos olhar e acharmos que, o que é que nós temos que nos fez o Senhor enviar a mim e a você? Você acha que você é um acidente da natureza? Você acha que você veio para a terra? Não, de repente apareci na explosão do Big Bang, lá está eu lá sendo formado, tão perfeito. Não. Cada um de nós fomos enviados à terra por um propósito. Cada um de nós. Você nunca se perguntou por que você não nasceu em 1920, em 1800, 1700? Por que você não veio um dia? Eu falei: Deus, cuidado com o que você fala para Jesus. Um dia eu disse assim: Jesus, eu queria tanto ter nascido lá na época que o Senhor estava na terra. Aí eu ouvi algo: talvez, se você estivesse, você não me serviria, você não me seguiria, você seria chamado, mas não me seguiria. Falei: Senhor, obrigado por ter nascido agora. Aí você pensa: não, eu vim agora porque a minha mãe casou com meu pai. Não foi. A escolha de ser enviado para a terra é debaixo de propósito. Você sabe quantas crianças morrem todos os dias no ventre? E quantas morrem ao nascer? Você sabe quantas pessoas não chegam na idade que você tem? Você sabe quantas pessoas morrem na infância de acidentes trágicos? Outras por uma bala perdida? Você tem noção que você está vivo no dia de hoje não é porque você é bonito ou tem alguma coisa em você que Deus quer que vocês... É um propósito. E agora eu vou falar algo para você. O seu propósito, ele te mantém vivo. O seu propósito te mantém de pé. Porque propósito é algo em movimento. O propósito é algo que nunca para, ele sempre está se movimentando. As pessoas param e o propósito delas continua se movimentando. Tem muitas pessoas que só estão vivas hoje por causa do propósito. Por causa do propósito. Tem muitas pessoas que até hoje estão de pé por causa do propósito. O propósito não abandonou elas.
Se você entender isso da maneira correta, você vai reconhecer que o reavivar, a chama que desperta dentro de você, ela não é para trocar as multidões, é primeiro para tocar o céu através de você. Quanto tempo faz que o céu não para ouvir tua oração? Quanto tempo faz que os anjos não se posicionam em guerra para guardar você no lugar secreto? Quanto tempo faz que os demônios não tremem pela voz que ecoa até o altar de ouro que está diante do Senhor, porque você está orando? Quanto tempo faz que a enfermidade, Raquel, começa a correr da sua vítima porque você está se aproximando? Quanto tempo faz que os vícios começam a temer porque você está chegando na cidade? É assim que é no mundo espiritual. Os demônios tremem, as enfermidades tremem, os vícios têm que tremerem diante de homens e mulheres santos de Deus. Não, mas nós estamos ouvindo que nós não somos nada, que ninguém tem que esperar nada de nós. Que mensagem é essa, meu Deus? Não, eu sou apenas um mero mortal pecador que estou aqui, não espere nada de mim. As pessoas vão olhar para você e elas precisam ver Jesus em você. Elas têm que esperar algo de você, sim. Aí as pessoas usam disso para dizer assim: ah, se eu cair em pecado, não espere nada de mim, porque eu posso. Não. Isso é ensino de demônios. Porque os demônios querem que justamente você caia, como ele fez com Eva e Adão. Porque se você cair, interrompe o propósito. Quantas milhares de vidas seriam alcançadas através de você? Você acha que o diabo luta pela sua vida por qual propósito e motivo? Eu vou dar um exemplo aqui. Será que aquela pessoa que pregou para Billy Graham imaginava que Billy Graham alcançaria cerca de 180 milhões de pessoas no mundo? Então você acha que foi fácil? Você acha que todos os homens que vieram antes de você, que se santificaram, guerrearam, lutaram e que perseveraram até o fim, não passaram por lutas? Passaram. Mas o propósito teve um ungido maior do que a própria vontade. É o propósito que reacende você, ter que se blindar contra tudo aquilo que te afasta de Deus, seja que for. Esse propósito que não para. Quando eu falei para você da alimentação e de outras coisas que destrói, é por isso. É para você entender que se o diabo não consegue tirar a sua vida de uma maneira, ele tenta de outra. Se ele não consegue paralisar você de uma forma, ele gera sofrimento, dores, frustrações. E aí nós temos visto muitos homens se levantarem, frustrando pessoas, entregando igrejas, fechando igreja como se fosse qualquer coisa, matando pessoas ministerialmente, ferindo homens e mulheres. Você acha que isso é normal? Não é. É porque se interrompe o propósito e o ministério de alguém, se interrompe a escala de alcance. E tem um outro detalhe que eu falei da última vez. Dentro de você existe um mapa espiritual. Esse mapa carrega códigos de todas as experiências que você um dia viveu no Espírito. As experiências que você um dia carregou estão aí dentro. Aliás, que você viveu, está aí dentro. A tentação vem para poder roubar isso de você, para que você não carregue esses códigos dentro de você. Porque se eles estiverem ativos, não tem fome, não tem peste, não tem enfermidade, não tem levante, não tem acusação, não tem mundo, não tem nada que possa paralisar a tua vida em Deus. Mas quando esses códigos estão distorcidos, queridos, uma dor no dedão do pé, não vou mais para a igreja. Estou fora, não conte comigo, porque o meu dedo está doendo. Diga misericórdia.
Continuando, a Bíblia vai nos dizer que essa totalidade do chamado do dom de Deus em nós é justamente a essência de reconhecermos alguns princípios. Entre eles, Tiago, capítulo de número 4, no verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Gente, você não tem noção disso aqui. O diabo utiliza disso daqui de uma forma tão assustadora. O que é ânimo dobre? Ora quero, ora eu não quero. Ora eu amo Jesus, agora estou com raiva dele. Ora eu quero servir com aquilo que Deus me confiou, agora eu não quero mais. Nisso ele ganha tempo, porque ele vai te afastando do propósito. Então o ânimo dobre é uma pessoa que ela é inconstante no propósito e na sua vida. Ela não consegue avançar. E há uma palavra que queima dentro do meu espírito, porque foi uma das primeiras palavras que eu ouvi quando me converti. É a história de Neemias. Neemias estava com esse reavivamento dentro dele, e ele estava lá fechando as brechas dos muros de Jerusalém. E aí de repente se levanta os 3 demônios que sempre vão tentar paralisar a sua vida: Sambalate, Tobias e Gesem. Pode ter certeza, você já enfrentou um desses 3. Eles são aqueles que vão olhar e dizer: não vai chegar a lugar nenhum, essa obra vai parar, esse ministério não vai avançar, o propósito desse homem e dessa mulher é fogo de palha. Era isso, eles estavam olhando e dizendo assim: ei, Neemias, por acaso eu te trouxe para trazer restauração sobre esses muros? Isso tudo vai desabar. Até que quando eles viram que a obra avançava, crescia, Neemias não retrocedia, aí de repente eles disseram: Neemias, desce que nós queremos falar contigo. Neemias diz: eu estou numa grande obra e não posso parar. A Bíblia diz que numa mão ele segurava a ferramenta e na outra armas para se guardarem. A palavra de Deus nos diz no capítulo 4 de Neemias que eles não trocavam roupas para dormir. As roupas que eles trabalhavam eram aquelas que eles também dormiam, porque não tinham tempo de estarem desprevenidos caso fossem atacados. E a arma do lado todo o tempo. E nós estamos olhando e acreditando que as lutas espirituais, elas agora cessaram. Não cessou. Você vive em lutas constantes todos os dias. Todos os dias. O mundo espiritual, ele está em movimento 24 horas. 24 horas esse movimento. Esses dias eu aprendi com a pastora Gial. Ouça bem. Qualquer alteração em uma estabilidade espiritual, ela gera uma difusão tão assustadora. Qualquer alteração. Eu vou exemplificar isso aqui. Imagine que aqui nós temos um portal e ele está funcionando todo alinhado. Qualquer fio desse DNA espiritual que ele corta, a partir de agora há um desequilíbrio. Domingo, quando o Senhor nos tomou aqui para guerrearmos em favor das nossas crianças, quem estava aqui? Amém. Aquilo trouxe para o mundo espiritual um selo. Trouxe o quê? Trouxe o quê? Isso. E esse selo no mundo espiritual é aquilo que antes não tinha uma voz ativa, agora tem. A liberdade que havia antes das trevas lutarem do jeito que queriam, acabou. Porque agora existe um selo no mundo espiritual que faz ecoar o clamor que você levantou aqui pela vida das nossas criancinhas. É por isso que o desejo do inimigo é justamente fechar os lábios dos homens, para que eles não descubram o poder que há em uma palavra liberada. Se através da palavra mata-se destinos, uma palavra viva sendo liberada restaura destinos. Restaura. Se uma palavra liberada mata a história do teu filho, uma palavra liberada restaura ele.
Se uma palavra liberada mata o ministério de um homem, uma palavra paterna restaura o ministério de um homem. É o outro lugar que o diabo tem lutado, é contra a paternidade, porque paternidade traz restauração. Paternidade traz de volta aquilo que o diabo roubou. Qualquer ensino que é eu e Deus, cuidado com ele. Porque o ensino da paternidade não é eu e Deus. É Deus levantando pais que me farão me parecer com o Pai. Me farão me parecer com Jesus. Me farão me parecer com aquele que me chamou. Você sabe por que o diabo tenta matar os filhos? Porque se ele consegue paralisar os filhos, ele não terá que, lá na frente, enfrentar pais espirituais. Porque hoje você tem um posicionamento de filho. Amanhã você será pai de alguém. Amanhã alguém será sustentado pela sua oração paterna. Amanhã alguém será sustentado pelo seu posicionamento no Espírito. Mas para isso, é necessário ser filho. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia vai nos mostrar no livro de 2 Reis, no capítulo 23, a respeito do reavivamento do rei Josias em Judá. Queridos, aproximadamente 622 a.C., esse reavivamento através da vida do rei Josias, ele foi algo tão assustador que o rei Josias rasgou suas vestes, destruiu todos os altares idólatras, todos os altares a ídolos, para que houvesse restauração. Mas isso aconteceu por meio da palavra que Josias ouviu a respeito de Deus. Você sabe o que nos mata? A ausência da palavra. Quando você vê um homem dizendo: eu estou fraco espiritualmente, pode ter certeza, não lê a Bíblia. Porque uma pessoa que lê a Bíblia, não tem como ela estar fraca. Porque enquanto você está lendo a palavra está lendo você. Ela lê tuas fraquezas, ela lê tuas necessidades, ela lê aquilo que você não consegue lidar, e é na palavra que você tem o Logos entrando no teu espírito e restaurando os códigos que se perderam. Aleluia! Então não dá para negociar. Você tem que ter uma Bíblia, você tem que comprar, você tem que dar um jeito para ler, porque aqui na palavra você vai encontrar verdades em todas as áreas, em todos os segmentos. Você vai encontrar verdades de como criar filhos, você vai encontrar na Bíblia verdades de como se posicionar na sociedade, sobre finanças, sobre ministério, sobre casamento, sobre filiação. Para tudo na palavra existe direcionamento, para tudo. Não, eu acho que na Bíblia tem algumas lacunas. Leia, porque a Bíblia não é um livro comum. Sou crente, mas não gosto de ler a Bíblia. Você não é crente, não. Você tem que ler. Leia. Não custa nada para você. Leia. Leia, tire. Se você tirar 5 minutos para deixar a Bíblia te ler, meu irmão, você vai se tornar uma potência nas mãos de Deus. Só 5 minutos, todos os dias, para você ler. 5 minutos. O pastor não fala assim, é o profeta falando. Agora vai falar o pai. Coração paterno. O Senhor te ama. E Ele quer que você seja restaurado. E a palavra faz isso. Filho, filha amada, não despreze as palavras. Pregue em tempo e fora de tempo. Corrija, exorte. Palavra.
palavra tem esse poder em nós, de nos transformar. Nos transformar. Eu não acredito que você não tem 5 minutos da sua vida, todo dia, para ler a Bíblia. Só 5 minutos. Eu vou liberar algo aqui. Eu faço um desafio com você. Se você ler a Bíblia 5 minutos por dia, e esse sentimento de raiva não foi embora do teu coração, não leia mais. Se você ler a Bíblia 5 minutos por dia, e esse sentimento que é avassalador dentro de você pelo pecado não foi embora, não leia mais. Gente, eu fui liberto daquilo que aprisionava a minha mente. Foi trancado dentro de um quarto, orando e lendo. Foi assim que eu fui livre. Foi assim. Porque era lá que eu descobria, meu Deus, eu disse para você, você conhece, quando eu disse para você que eu li dizendo assim, eu esmurro meu corpo e o levo à escravidão. Eu falei, opa, eu não consigo orar 5 minutos. O apóstolo Paulo está falando que o meu corpo, eu preciso esmurrá-lo e levar à escravidão de hoje em diante. Aí eu me ajoelhei, pá, me ajoelhei 5 minutos depois, o joelho começou a doer. Eu falei, você não vai levantar daí. Parece doido, né? Falando com o joelho. Você não vai levantar daí. Você é meu escravo. Aí passou 5 minutos. Passou 10. Aí começou a doer a cabeça. Falei, tu não levanta daí. Aí 15. Eu fui rompendo. Até chegar nas 9 horas. Aí você olha e diz assim, não, eu não consigo. Nunca vai conseguir. A sua carne, ela é o ser mais, o ser mais mentiroso para desculpa é a carne. Se você disser assim, eu vou conseguir, ela diz, não, vai. Ainda começa a debochar de você. A tua carne debocha de você. Ela diz assim, você é fraquinho, você não tem forças, você é um zero à esquerda. Você lembra como seu pai lhe tratava? Sua mãe, seus irmãos lhe tratavam? Você lembra? É por causa disso. É a hora que você tem que dizer, cala-te e aquieta-te. Eu sou filha do Altíssimo. Eu sou filho de Deus. Eu sou revestido pelo sangue dele. É a hora que você tem que tornar escravo o seu corpo. Não, pastor, eu tento, mas não consigo. Seja bem-vindo, porque no reino é assim. É tentando, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Tenta de novo, e aí você vai, luta, até conseguir. Então comece 3 minutos de oração. Comece hoje. Eu não tenho tempo. A gente vai instalar a câmera na casa de todo mundo, para ver. Quando você estiver lá, fulano, 3 minutos de oração. Aí você 3 minutos ali. Senhor. Aí passa 3 minutos depois você... Opa, acabou. Começa assim. Daqui a pouco 4, 5, 10, 15, 20. Quando você pensar que não, você está 1 hora prostrado diante do Senhor. Aí, depois que o teu corpo é escravizado pelo Espírito, acabou. A oração não é mais um peso. A oração, Bárbara, passa a fazer parte de você. Você quer, você deseja, você almeja aquilo para você. Gente, eu me lembro quantas das vezes eu chegava em casa, eu nem cumprimentava a pastora Gi, eu vinha do trabalho, o Senhor fazendo o convite dele, que era, meu Deus, e eu vindo desesperado, chorando no meio da rua, dizendo, Senhor, preciso de ti, eu chegava em casa, e aí eu corria para o quarto, me jogava lá e ficava, Deus, eu te amo, eu chorava, e o Senhor dizendo, você quer tempo comigo? Me dê tempo. Aí eu pensava, e o aluguel? E as coisas? Como é que vai fazer? Não faça isso. Não é fácil assim não. No primeiro apertão você vai dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Não, o Senhor está te provando se você realmente tem fé. Ministério, gente, é algo mais difícil que você pode lidar, é no ministério. Porque ele não exige das pessoas, ele exige de você. Ele prova você.
O ministério, ele pega você e te coloca numa posição em que ou você é vencido pelo Espírito, ou você desiste por causa da tua carne, das tuas vontades, que começam a fazer essa guerra em você. Começa a ler a Bíblia 5 minutos. Você vai ser livre do ódio, do rancor, da raiva. Você vai ser livre do pecado consciente. Gente, quando eu digo sobre pecado, eu estou falando de pecado consciente. A Bíblia fala que todos os que praticam pecado são filhos do diabo. Há uma diferença entre praticar e cometer. Quem sabe a diferença? Praticar é algo consciente. Você faz e você quer fazer. Cometer não. Cometer é aquele pecado que você comete, você se arrepende, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Aí você não quer mais aquilo. Esse pecado, você é perdoado, porque você não quer. Mas o pecado consciente, você faz, você sabe que é errado, continua fazendo, isso é prática. Ser prática é ter filiação satânica. Isso é muito duro, gente, mas é uma realidade. Não, eu sei que isso daqui não é de Deus, não agrada a Deus, mas eu gosto, eu quero isso para mim. Pelo amor de Deus. Isso é o ápice da morte. Por quê? Porque para todo pecado consciente existe um salário. O salário do pecado é a... O Senhor não está falando simplesmente do pecado, que é aquele que se comete, porque o que você comete se arrepende. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Vamos ler junto? Provérbios 28, 13. Bora ver se é. Ou é 28, 13 ou é 13, 28. É, 28, 13. Olha o que diz em Provérbios 28, 13. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre o povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Então, aquele que encobre o pecado de forma alguma prosperará. Mas aquele que a confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. O desejo de Deus é que nós sejamos restaurados de uma vez por todas. Amém? Digam todos glória a Deus. Em Hebreus, capítulo de número 4, no verso 12, diz: pois a palavra de Deus é viva, ouça bem isso aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que eu disse a você, quando você lê a palavra, ela lê você. Ela separa o teu espírito da tua alma. Ela separa a medula, justamente, a medula da onde? A medula das juntas. Ela vem julgar os pensamentos e as intenções do coração. Não, eu não leio a Bíblia não, porque eu não entendo nada. É um livro espiritual. É um livro espiritual que tem camadas de revelações. Tem a revelação literal, tem a revelação guardada, mais ou menos aqui, e tem as revelações que elas são liberadas para aqueles que clamam, para aqueles que buscam, para aqueles que almejam, para aqueles que se santificam, para aqueles que se prostram, para aqueles que são incansáveis em buscar essas revelações. Eu vou encerrar dizendo algo. Tem muitos problemas na sua vida que só desaparecerão quando você começar a mergulhar na palavra de Deus. Não, eu preciso de libertação na minha cabeça, uma oração. Vai chegar essa hora, mas tem coisas mais simples, que é a palavra.
Eu não acredito que você lendo a palavra e você olhando Jesus fazendo tal coisa, você não pense, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será assim? Em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo escreve: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virão o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O reavivamento precisa acontecer em nós primeiro, porque aonde existe fome e sede pela presença de Deus, onde está o desespero pela santidade, a busca pelos pés de Cristo, pela face do Senhor, tenha certeza de uma coisa: ali Deus acenderá a chama que está se apagando. Você não está morto espiritualmente, você só precisa reacender a chama. Você não está lançado como se estivesse numa lista em que Deus te abandonou ou te esqueceu. Você só está com a chama se apagando. E o Senhor quer reacender essa chama. Amém? O Senhor quer despertar de novo a voz, o rugido do leão no teu espírito. Mas para isso, qual é a sua posição? Levante-se. Deseje. Queira. Deseje. Almeje. Porque senão você fará parte da estatística daqueles que desistiram na caminhada. E nós não somos e não temos o espírito de medo, de temor, mas nós temos o espírito de poder, de amor e de moderação. Ah, pastor, eu já me entreguei. Não tem jeito para mim. Eu vou usar a palavra para você. Efésios, capítulo de número 4. Desperta, tu que dormes. Levanta. Desperta. Você está dormindo. Levanta. E Deus te exaltará. Porque agora você estará sendo despertado como aquele que não recusa aquilo. Ouça bem, agora é para encerrar. Todas as vezes que você rejeita o que Deus tem para a sua vida, você está afrontando o Criador da tua vida. Você está disposto a isso? Eu não estou. Se Deus tem uma palavra para mim, pode passar céu e terra, pode aparecer anjo, pode aparecer demônio, principados, tronos, príncipe da maldade, eu não voltarei atrás, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está dando ouvido a pessoas que estão matando o teu ministério? Você está dando ouvido a pessoas que estão paralisando o teu chamado? Você está dando ouvido a pessoas que estão matando a tua fé? Você está dando ouvido àqueles que um dia disseram que você não chegaria a lugar nenhum? Eu, como pai espiritual, digo: serás grande sobre a terra diante dos pés de Jesus? Serás pai de nações? Viverás em meus milagres, aos sinais, aos prodígios, às maravilhas? Terás o coração de Cristo no teu coração. Cadê os profetas dessa geração? Cadê os evangelistas dessa geração? Cadê os apóstolos dessa geração? Cadê os mestres dessa geração? Cadê os pastores dessa geração? Cadê os homens e mulheres chamados para o avivamento desse último tempo da igreja na terra? Levante-se, levante-se, pelo amor de Deus.
os tempos são maus e os dias estão sendo contados sobre a terra. Mas alguns dias tocará a última trombeta. Sabe o que me dói? É que muitos passaram a vida toda indo para a igreja, cultuando, dando dízimo, dando oferta. Naquele último dia, estarão brincando. Estarão brincando. O último dia está chegando. Prepare-se, porque está vindo algo agora em 2026. Só que isso não vai ser tão perceptível quanto em 2027. Prepare-se. Vou fazer madrugada de oração na igreja. O Michael e o Eduardo estavam aqui, nas 12 horas de oração. Eu não brinco, gente, de orar. Eu não brinco de orar. Eu não fico... Não tem problema nisso, eu já orei muito assim. Mas hoje, botou o joelho no chão, começa. Aí começa a vir revelações, visões, é demônio, é principado, é potestade, é guerra. Quando eu vejo meu espírito já está em outro lugar guerreando, é cidade, é lugares, é um negócio assustador. E nós estávamos aqui orando, eu fui fechar a oração das 12 horas. Gente, eu me prostrei aqui. 10 minutos depois, eu já estava sendo envolvido por algo, em uma guerra espiritual tão grande, que eu gritava sobre esse altar, eu batia nesse altar, com as mãos, que são armas espirituais. Nós não vamos entrar nisso, senão nós vamos sair daqui 3 da manhã. Tem alguém que quer ficar aqui até 3 da manhã? Fica de pé. Pode ficar de pé. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha geração.